dia, eu sou a Renata e eu vou falar sobre o livro Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Bom, esse livro conta a história de duas garotas, a Asa Holmes e a Daisy. As duas são melhores amigas e elas entram em uma jornada para conseguir uma recompensa de $100.000 pelo desaparecimento do bilionário da cidade delas, que é Indianópolis, o Russell Pickett. Basicamente, vamos ver quem são essas duas meninas. A primeira menina é a Asa Holmes, que é a protagonista da história. Ela tem 16 anos e a Asa tem transtorno obsessivo compulsivo. O John Green, ele deixa muito nítido, muito específico, muito, bom pra gente o toque da Asa, porque no primeiro capítulo mesmo, a Asa tá com a Daisy no refeitório da escola e ela começa a parar pra pensar em, os micro-organismos que tem nesse refeitório, todas as pessoas ali juntas, os parasitas que podem ter no corpo dela. Será mesmo que ela tá vivendo no corpo dela? Será que não são parasitas que tomam conta dela? E todas essas coisas. Então eu li um pouco sobre o livro antes de ler, só, meio que uma pequena sinopse, só pra eu meio que, ter aquela base. E a professora mesmo, a professora Aparecida, antes dela passar esse trabalho pra gente do vídeo, ela passou um vídeo de uma moça que explicou um pouco sobre o livro. E algumas pessoas disseram mesmo que é um pouco difícil no começo de você entender a Asa, de você entender tudo que tá acontecendo, na cabeça dela. Mas a Asa mesmo diz, porque ela narra o livro, ela narra toda essa história, que o toque dela, os pensamentos dela são como espirais, eles estão indo e voltando e eles meio que tomam conta da cabeça dela. Isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais pro final do livro, que acontece uma coisa muito importante, muito importante mesmo, que tem relação com esse toque da Asa. Então é uma coisa que fica muito explícita, e o John Green ele não tinha feito isso em nenhum outro livro dele, como A Culpa é das Estrelas, ou Quem é Você, Alaska, ou Cidade de Papel. Então dessa vez ele realmente fez o leitor entrar na cabeça da Asa, e pelo menos aconteceu isso comigo, nossa, foi uma imersão total assim na história, porque eu me coloquei no lugar da Asa em diversos momentos. Então, é muito interessante, sabe? É muito interessante quando você lê o livro e para pra prestar atenção em todos os detalhes. A segunda garota é a Daisy, que é a melhor amiga da Asa. E ela é uma garota super influente, super carismática. Ela tá sempre tentando ajudar a Asa, apesar da amizade delas nem sempre ter altos. A amizade delas também tem baixos, e isso é normal, em qualquer amizade acontece isso. Mas é ela que influencia a Asa a correr atrás dessa recompensa de 100 mil por causa do desaparecimento do Russell. E a Daisy também é escritora de fanfic e ela é apaixonada por Star Wars. Ela ama muito Star Wars e é uma coisa muito uau. Falando um pouco sobre o desaparecimento do Russell Pickett, é porque ele estava sendo procurado pela polícia há um bom tempo até, porque aconteceram diversos problemas com ele, aconteceram diversos problemas na empresa dele, né, na engenharia Pickett, que é obviamente onde ele trabalha. E um dia a Daisy conseguiu algumas informações sobre esse caso e ela descobriu alguns depoimentos do Davis e do Noah. O Davis e o Noah, eles são os filhos mais velho e mais novo do Russell. O Davis é o mais velho, o Noah é o mais novo. E num depoimento eles falam que a noite deles estava sendo normal, sabe? Eles comeram pizza, o Davis ajudou o Noah com o dever de casa e eles foram dormir. Quando amanheceram, o pai não estava mais em casa, então ele simplesmente sumiu. Basicamente, então, vai contando sobre como elas vão tentando arranjar informações sobre isso, mas tem toda essa coisa da Asa, assim, eu percebi, lendo o livro, que o John Green tenta não deixar tão, nossa, o livro fala sobre um caso criminal de duas adolescentes que estão correndo atrás de uma recompensa de $100.000. Não. Tem muito a ver com isso? Obviamente. Mas boa parte do livro fala muito mais sobre a Asa, sobre os pensamentos dela, sobre as coisas que ela passa, sobre
todas as vezes que ela tenta expressar as coisas que ela sente, mas ela nunca consegue porque ela se sente presa dentro do corpo dela. A Asa, ela não gosta do corpo dela, ela não se sente bem no corpo dela. Ela diz que ela queria ser livre, que ela queria poder ser ela mesma, achar ela mesma. Inclusive, tem uma parte no livro que é muito legal, eu vou ler um trechinho pra vocês que eu anotei no papel, mas é porque ela e a Daisy estão conversando porque elas tiveram uma briga e ela diz bem assim, a Daisy, ela conta a história que a mãe dela contava pra ela quando ela era menor, que era assim: uma vez um cientista estava em uma convenção explicando como o mundo era redondo e sobre as coisas do nosso planeta, quando uma senhora na plateia falou: olha, você se enganou, a Terra é plana e ela é segurada pelo casco de uma tartaruga. Então o cientista perguntou: e o que há embaixo dessa tartaruga? E ela respondeu: a outra tartaruga. Então ele perguntou: e o que há embaixo dessa tartaruga? E ela disse: acho que o senhor não está entendendo, são tartarugas até lá embaixo. Porque a Asa, ela diz nessa conversa que a vida dela são como bonecas russas e ela tá sempre tentando achar a primeira boneca porque ela acha que essa primeira boneca é quem ela é. Então a Daisy fala pra ela: você tá sempre tentando achar quem você é de verdade, qual é a primeira tartaruga, que você não tá se dando conta que são tartarugas até lá embaixo. Você nunca vai conseguir achar o seu eu verdadeiro porque o mundo é infinito, o espaço é infinito e você tem que entender que são diversas de você. E essas diversas de você não são diversas asas ruins, são asas que podem ser infinitamente boas. E basicamente, também é uma parte da história que agora é a parte importante, porque eu falei um pouco sobre essa relação, que a Daisy, ela conhece o Michael, que é um garoto que agora vai ter muita importância mesmo, porque o Michael, ele é um artista e ele tem que apresentar um projeto que ele teve no começo do livro numa galeria. Mas... ah, tem um acontecimento antes disso, meu Deus. Que é um acontecimento que a Asa, a Daisy e o Michael e o Davis, eles saem pra ir num encontro no Applebee's, que é o restaurante favorito da Asa e da Davis. Eles se encontram porque o Michael tá afim da Daisy. E nisso eles conversam bastante, acontecem várias coisas. Depois disso eles vão pro cinema. Ele e a Daisy dão uns pega na casa do Davis, é bem tipo, meu Deus. Mas nesse dia a Asa conta pro Davis que ela tem uma informação que a polícia não tem sobre o caso do pai dele, mas o Davis entrega 100 mil reais pra ela como recompensa por ela não ter contado isso pra polícia. Literalmente, ele dá uma recompensa pra ela por ela não ter contado pra polícia isso. E nesse dia o Noah também dá umas anotações pra Asa do celular do pai dele. E é aí que nós entramos no final do livro e pro spoiler do livro. Por mais que pra mim esse negócio do Tartarugas até lá embaixo, que obviamente é o título do livro, a hora que a Daisy contou foi bem tipo boom na minha cabeça, mas agora sim é o spoiler de verdade. Que uma das anotações era a boca do corredor. Como eu tava falando, o Michael ele tinha um projeto e ele resolveu apresentar esse projeto numa galeria que ficava num túnel, que era um túnel chamado Pogues Run, que é um túnel que não foi terminado pela Engenharia Pickett, pela empresa do pai do Davis. E nisso elas estão lá, elas observam todas as obras de arte, mas elas continuam andando pro final desse túnel, inclusive no final desse túnel elas têm uma vista linda. Mas andando nesse túnel, elas sentem um cheiro muito ruim. Uma hora e elas não sabem o porquê. É nesse túnel também que a Asa finalmente se abre pra Daisy, ela finalmente conta tudo o que ela tá acontecendo, tudo que tá passando, tudo que ela pensa, ela finalmente se abre. Ok, voltando pra casa, ela liga pro Davis e ela fala sobre esse mau cheiro que ela sentiu nesse túnel, porque assim, Pogues Run, run, correr, correr, corredor. Então ela meio que junta uma coisa com a outra, ela conta pro Davis, o Davis faz uma denúncia anônima pra polícia sobre isso que a Asa e a Daisy acharam, e basicamente o Russell Pickett tá morto. E nisso
Depois disso, o Davis, ele se encontra com a Asa e ele conta que ele tá indo terminar o ensino médio dele em Colorado, que é, nossa, bem longe de Indianópolis. O Noah vai entrar para um colégio interno e ele dá uma caixa pra Asa, que é a caixa de um quadro que aquela vez que eles foram no cinema, na casa do Davis, porque ele tinha um cinema em casa, que eles foram no Applebee's, a Asa viu aquele quadro, que é o quadro... Como é que é o nome dele? Meu Deus, eu tenho o nome dele aqui. Raymond Pettibon, que é uma espiral colorida, que foi um presente muito importante pra Asa. E porque ela sentiu uma coisa muito diferente quando ela viu aquele quadro. Então, basicamente, as duas, a Asa e a Daisy, acham o corpo do Sr. Pickett sem querer, totalmente sem intenção. E elas contam, e a Asa fala pro Davis, o Davis denuncia e eles conseguem achar o corpo do Sr. Pickett. E mais pro final do livro, a Asa fala sobre como daí fica a vida dela depois disso, como ela aprende a lidar com o transtorno dela e todas essas coisas. Eu torci muito pra ela ficar com o Davis, eu fiquei muito triste porque eles não ficaram juntos, mas fazer o quê? Enfim, esse foi a minha resenha sobre o livro Tartarugas Até Lá Embaixo e é isso. Tchauzinho!